Estamos de volta, Licinalta. Estou com outra roupa porque tive que regravar esse bloco e o próximo por conta de um problema no áudio. Mas agora vai dar tudo certo. Sem mais delongas, vamos para o elemento descrição da solução. Vocês viram que eu falei no bloco passado a respeito de uma forma didática de dividir esses elementos que eu chamo de elementos acessórios satélites, porque orbitam em torno da nossa contratação principal, em descrição da solução como um todo, quando a solução está dentro da própria solução que eu estou contratando, quando o elemento satélite, né, está dentro da solução que eu estou contratando, contratações correlatas ou interdependentes, quando está fora da solução que eu estou contratando, mas também deve girar em torno daquela contratação, né? Eu vou resolver através de outra contratação, seja uma contratação que já existe, seja uma contratação que eu devo realizar. E providências da administração quando não envolver satélite, a providência satélite não envolver uma contratação. Se vocês olharem no manual de licitações e contratos do TCU, ele diz para colocar tudo dentro da descrição da solução como um todo. Mas eu peço para você interpretar isso de uma maneira mais restrita. Eu sugiro que vocês sigam essa organização que eu estou falando aqui no curso, porque é mais fácil execução, porque senão vai embolar, você não vai saber o que é dentro da contratação, o que é fora da contratação, né? Então eu sugiro que você siga esses parâmetros. O importante é não deixar nada de fora do ETP, né? E eu oriento que você siga essa metodologia. Então, primeiro, recapitulando, eu tenho a minha contratação principal, que no caso aqui são notebooks, né? Vamos aqui de novo ao nosso ETP. Qual que é o objeto? Qual foi o objeto aqui? Escolhida. Vejamos. Aquisição de notebooks, né? Então, tudo que estiver dentro da minha contratação, eu vou colocar em descrição da solução como um todo. Vejamos. Fundamento artigo 18, parágrafo 1º, inciso 7, descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Então, gente, presta atenção. Essa descrição aqui não é a descrição da solução escolhida, essa nós já fizemos, né? Veja que ela não é a descrição da solução escolhida, porque inclusive esse não é um elemento obrigatório da ETP, segundo o artigo 18, parágrafo 2º. Isso aqui é para quando você tem providências satélites, né, que orbitam a contratação principal e que essas providências estão dentro do que eu estou contratando. Então, por exemplo, eu estou adquirindo computadores. Se a manutenção e assistência técnica ela estivesse dentro da minha contratação de computadores, eu deveria colocar aqui, né? Se eu tenho que fazer, eu já tenho um outro contrato com assistência técnica e manutenção, aí eu coloco onde? Lá no meu, lá nas contratações correlatas ou interdependentes, tá? E por fim, se não depende de contratação, essa providência satélite, eu vou colocar em providências da administração. Então vejamos aqui. Um exemplo lá do manual de licitações e contratos do TCU. Um exemplo. Solução de impressão poderia ser composta, por exemplo, pelos seguintes elementos. Colocação de equipamentos de impressão, digitalização, que esse é o elemento principal, né? Esse é, na verdade, a contratação principal. O restante a gente está chamando de satélite, que não é a contratação principal, mas fica orbitando em torno dela. Então, a gente precisaria ainda do serviço de instalação e configuração de todos os equipamentos no ambiente de rede interna. Então, se eu estou contratando a locação, eu não quero que o camarada chegue lá com a impressora. Toma! Não. Ele vai ter que instalar e configurar todos os equipamentos, treinar os usuários acerca das soluções contratadas,
fornecer os consumíveis de impressão e peças de reposição, se estiver dentro do contrato, né? Serviço de manutenção, serviço de suporte técnico preventivo e corretivo e sistema de gerenciamento, bilhetagem, armazenamento de dados e segurança da informação. Isso se a gente tivesse dentro de um contrato só. Né? Agora, se eu fosse adquirir, por exemplo, a impressora, né? Eu iria fazer uma análise lá e provavelmente todos esses outros serviços satélites eles não ficariam junto com o contrato de aquisição, porque restringiria bastante o mercado. Então, provavelmente, isso aqui ia para contratações correlatas ou interdependentes. Né? No caso, serviço de instalação e configuração, serviço de manutenção, e no treinamento, providência da administração. Então, veja, eu tenho que pensar na contratação como um todo, como que ela vai se comportar dentro da administração, para que não aconteça o quê? Chegue o objeto da contratação e ele fique sem uso. A administração não consiga fruir o que ela quer do objeto porque não pensou em como aquele objeto vai se contratar, vai se comportar dentro da administração. Imagine aqui nesse caso, você pega a locação dos equipamentos de impressão e ele chega lá, a empresa entrega os equipamentos, só que as impressoras ficam lá sem funcionar, a administração sem conseguir imprimir nada porque faltaram esses satélites aqui. Eu não incluí dentro do meu contrato. Lembrando, gente, que tudo que tiver dentro do contrato, eu vou colocar aqui em descrição da solução como outro, só que esse tópico aqui, ele serve quase que um checklist para a administração e é também um método de gestão de riscos. Tá? Mas eu não posso deixar, se eu vou exigir do meu contrato, eu não posso deixar de colocar isso na descrição da solução como um todo ou nos requisitos da contratação. Não pode esquecer disso, tá bom? Então eu tenho aqui um prompt bem singelo, né? Bem singelo aqui sobre a descrição da solução como um todo. Eu vou copiar. Vamos lá para o chat GPT. Aqui eu vou continuar, eu já havia terminado a TP, né? Mas eu vou continuar aqui por conta da falha que teve na aula anterior. Redige um texto com a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica. E aí, gente, presta atenção. Agora a gente vai fazer mais um trabalho de limpar e retirar o excesso de informações que a inteligência artificial vai me trazer do que dar informações, porque aqui ela já tem bastante informação, né? Principalmente que eu já tinha terminado o ETP aqui. Mas você tem que tomar cuidado, gente. Cuidado. Lembre que a inteligência artificial ela é inventiva. Então, tome esse cuidado e não deixar a inteligência artificial colocar coisas aqui desnecessárias ou que vão até atrapalhar. Então, veja, ela colocou bastante coisa. Descrição de solução. As características. Isso aqui você não vai precisar repetir, certo? Já está lá na descrição da solução escolhida. Exigências de manutenção e assistência técnica. Garantia mínima prevista em lei. Tá? O contrato deverá contemplar um plano de manutenção preventiva. Não, a gente não quer isso, né? O local de assistência técnica deverá ser prestado preferencialmente na cidade de Gramado em local de fácil acesso. O fornecedor deverá garantir deslocamentos técnicos até as escolas se necessário para a realização de reparo. Vamos ver se isso está de acordo com o que nós colocamos aqui no nosso EP, né? Deixa eu ver aqui que tem uns dias que eu gravei a outra aula. São inclusas no contrato, assim como na locação inútil. Isso aqui é solução escolhida. Requisitos da contratação.
Eu já tinha feito. A contratação de notebooks incluirá a garantia prevista no prazo. Apenas isso, né? Por quê? Porque se a gente colocar manutenção, dependendo, dentro do nosso objeto, a gente vai restringir o mercado e encarecer a contratação, né? Então eu vou usar um prompt de ajuste aqui. Refaça, refaça o texto, considerando que será exigida apenas a garantia. Legal. Caso, como eu não quero colocar a manutenção dentro da minha contratação, da solução como um todo, porque eu quero baratear minha contratação de notebooks e ter mais empresas participando, isso deve entrar numa contratação com relato interdependente, né? Eu copiaria só essa parte aqui, será exigida apenas dos notebooks apenas a garantia legal, que é o texto que já estava aqui na aula que tiraria aquele apenas, né? Contratação de notebooks incluirá a garantia legal. Esse texto aqui tá bom. Por que você não copiou lá direto? E lembre-se que a IA é uma pessoa e você está conversando com ela. Então, se você, por exemplo, copiasse aqui apenas a garantia e não falasse para essa outra pessoa que está te ajudando que você não vai querer a manutenção preventiva dentro do contrato, ela ia continuar achando que a manutenção preventiva e corretiva estaria dentro dessa contratação e as outras respostas que ela desse seria considerando essa informação que não é verdade, né? Então, qual seria o problema disso? Você tem que corrigir toda vez. Ou pior, podia passar batido. Então, aqui a gente já tem a descrição da solução como um todo. Então é isso, essa é a descrição da solução como um todo. E agora vamos para uma dica de ouro, licinalta. Tenha contexto de licitações e contratos, cada palavra tem peso. A população imprecisa pode levar a mal entendidos. Gente, lembra das orientações no começo do curso. Cada palavrinha aqui, ela tem que ser colocada preferencialmente no seu sentido literal. Você está conversando com uma máquina. Tá? Então, tenha bastante cuidado quando você for utilizar a palavra, para utilizar a palavra no seu sentido original, no seu sentido literal. Isso vai fazer a máquina, a IA, responder de uma forma mais precisa naquilo que você quer e vai evitar que ela lá no futuro compreenda alguma coisa de maneira equivocada por conta de uma palavra mal utilizada lá no começo. Tá bom, gente? Nos vemos no próximo bloco.